Como surgem as teorias, os ensinos, as teses, a forma de pensar, as pregações do seu pastor lobo. Vou te revelar tudo, eu vou citar 4 maneiras com que os pastores lobos preparam os seus conteúdos. A mais simples, é quando ele pega de um lobo acima dele, ali de um lobo superior, um alfa da matilha dele. Ele pega aquele conteúdo completo, pega na internet, pega de um panfleto, de um livro, copia tudo e transmite a mensagem para você, sem citar fonte, é claro, e ainda que citasse, seria um lobo citando outro, e te passa esse conteúdo completinho. Ele nem precisou pensar e entender nada do conteúdo para te passar. A outra forma é quando ele diz que teve uma revelação. Quando o lobo diz que Deus falou com ele, que ele teve uma visão. Então, quando ele diz que Deus falou com ele, que foi algo divino, foi algo transcendental, você não tem como questionar, você não tem como argumentar. Ele fala alguma coisa mesmo que seja sem pé nem cabeça, ou uma visão futurística assim de algo imenso. Nós vamos ter um prédio enorme, nós vamos conquistar nossa cidade inteira, nós vamos transformar, nós vamos abalar. Algo sempre muito grande, e ele ali como um personagem meio messiânico, né? Essa é a segunda forma. A terceira forma como o lobo prepara seus conteúdos é através da questão da positividade, dá uma de coaching, né? Então a maioria das suas mensagens você vai ver que vai dar tudo certo, o futuro vai ser melhor, o amanhã vai ser melhor, você vai ver a promessa se cumprir, ou como... repita comigo, aí você repete aquela coisa, eu vou prosperar, isso vai acontecer, e aí a igreja fica repetindo essas palavras positivas junto. Diga para o irmão que está do seu lado, é algo tradicional das igrejas, mas às vezes o lobo usa isso para espalhar a positividade. Diga, você é um vitorioso, você vai vencer, você é mais que vencedor, você é forte. Porque esse tipo de mensagem alegra todo mundo quer declarar que é positivo, que é bom, que é forte, que vai superar. Mas para isso você não precisa ter conteúdo bíblico, teológico, você não precisa entender nada de palavra de Deus, e uma mensagem assim é sucesso garantido, né? Às vezes o lobo vai precisar pregar a Bíblia, porque senão vai ficar muito feio. O cara tá pastoreando ali uma igreja e ele tá muito tempo só nessa da positividade, da revelação, ou então de citar um conteúdo que não é dele. Às vezes ele vai ser obrigado, olha só, a pregar um conteúdo bíblico, que naturalmente deveria ser feito, é você fazer uma boa teologia, você fazer uma boa leitura bíblica, uma boa aplicação, uma hermenêutica para o nosso tempo, uma exegese, fazer uma boa interpretação, ver os tipos de traduções, ver o que outros teólogos falam a respeito, e você vê o conteúdo para a época, quem escreveu, como foi escrito, como era o estado de coisas da época, e então aplicar esse conteúdo. Mas o lobo não é assim, porque assim ele teria que ser um pastor de verdade, né? Então o que o lobo faz quando ele é obrigado a pregar Bíblia? Olha só como os lobos, você vai perceber, como os lobos eles fazem para preparar suas pregações. Eles pegam as escrituras, então ele dá uma lida. E aí ele lê assim nas escrituras, olha só, deixa eu ver qual é o maior cargo que a Bíblia pode me dar. E aí ele descobriu o apóstolo. Ele fala assim, apóstolo, é apóstolo que eu quero ser. Só que depois ele lê o que Jesus chama Deus de Pai. Meu pai que está no céu, ele falou, cargo maior do que apóstolo é ser pai. Então eu quero ser pai. Então ele continua lendo a Bíblia e ele vê que os irmãos colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Então ele diz assim, eu quero isso para mim. Agora eu quero que a oferta seja posta diante dos meus pés. Ou como aquela questão das primícias. Ele lê conteúdo sobre entregar as primícias a Deus. Ele fala, então eu quero que entregue as primícias para mim no bolso do meu paletó. O cara continua lendo e ele vê que há um texto dizendo, não toqueis no ungido do Senhor. Ele fala, opa, esse é bom, que aí ninguém me toca. E aí, então ele prega, não toqueis no ungido do Senhor. Ele continua folheando a Bíblia e ele vê uma passagem que Moisés estendia as mãos, o povo prevalecia na batalha. Então ele dizia, esse é bom, enquanto eu estou de mãos estendidas, vocês estão vencendo a batalha. Então sempre que o lobo ele lê as escrituras, não importa se o texto fala de Deus, dos apóstolos, de um profeta antigo, de um pastor, de um
Não importa qual personagem bíblico, ele quer ser todos aqueles que têm os maiores benefícios, o maior poder, o maior destaque. Então ele, quando prega, ele vai ser o profeta ali, o que está sendo destacado, né? O maior líder. E ele quer aquilo para ele. Quando ele vê que uma mulher chora aos pés de Jesus, ele se vê não chorando aos pés de Jesus, ele se vê sendo honrado como Jesus foi ali. E todas essas coisas. Ele até se justifica nas Escrituras quando ele vê assim, Davi foi adúltero, mas é um homem segundo o coração de Deus. E é assim que ele se defende dos seus pecados. Se ele diz, eu também sou um adúltero, assim como Davi, mas todo mundo erra. E aí ele se justifica dessa maneira. Essa é a forma como o lobo lê as Escrituras. Você que ouve a mensagem sempre vai ser um personagem secundário ali da história, aquele que está honrando. Nos ensinos do lobo, no preparo do lobo para sua doutrina, sua teologia, ele sempre vai estar se colocando em destaque e vai estar colocando os irmãos, os membros da igreja, como aqueles que estão ali ao redor, rondando, honrando, sendo ajudados, sendo socorridos. Ele é um sumo sacerdote, ele é alguém de muito destaque, de muito privilégio. Perceba bem nas pregações se não vai ter esse conteúdo de copiar alguém. Estranhe se a pregação do lobo for muito boa. Bota no Google que você vai encontrar, provavelmente, criando revelações, visões megalomaníacas, né? A positividade, a mensagem de vai dar tudo certo, diga para quem está do seu lado, você é vitorioso. E quando ele precisa pregar a Bíblia mesmo, ele prega dessa forma. É assim o olhar do lobo, porque como ele é narcisista, ele olha para as Escrituras, os grandes personagens, ele se sente como grande personagem. O cara não se contentou em ser apóstolo, quer ser pai. O cara não... ele se vê como figuras como Jesus, como os apóstolos, como profetas. E ele sempre vai estar sendo esses grandes personagens aí. O que você achou disso? Então vou deixar uma frase aqui para encerrar. O lobo, ele não faz teologia, ele faz a lobologia. E a lobologia faz com você uma lobotomia. Que Deus te abençoe.